Bom, seguindo em frente aqui, vamos falar do Mike. O Mike, é, ele irritou os dirigentes de São Paulo, Rui Costa, sobre a foto com a Arboleda. E não assustem, isso é uma informação, que o Mike seja o primeiro nome a ser negociado pelo São Paulo na janela. Isso é informação, pode pegar aí, ó, você, aí o Ctrl+C, Ctrl+V, pode botar aí, pode divulgar, pode publicar aí vocês, os outros veículos, as páginas aí, vocês gostam de fazer aí, ó, esse é o momento que você vai lá e copia. Mike pode ser a primeira venda ou empréstimo ou negociação de saída do São Paulo na janela. Rui Costa tá doidinho para tirar o Mike do plantel do São Paulo, principalmente depois da foto que ele tirou com a Arboleda. E o Osório, Zanca, porque o Osório está aqui do lado? Porque o Osório está na mira do Betis. Isso não é uma informação nova, mas a estreia dele valoriza o jogador. O São Paulo vai ter que vender atletas. Ele é um zagueiro jovem. A última vez que eu ouvi sobre termos de sondagem, o valor do Osório seria na faixa dos 20 a 25 milhões de reais. Não duvidem que venha a proposta pelo Osório e ele seja vendido no meio do ano, tá? Não duvidem. O Betis está muito em cima dele. É o mesmo time do Antony, para quem não lembra. E o Betis está em cima do zagueiro do São Paulo, canhoto, jovem, que está aí. Boa estatura, 1,91 m, estreando jovem no time. Tem bom histórico, tem bom retrospecto. Então, fiquem atentos, tá? Para vocês ficarem ligados com relação a isso aí. Por que tem o Scarpa e o Igor Gomes aqui? Duas coisas. A primeira, o Igor Gomes, eu estava conversando com um setorista gaúcho ontem, perguntando para ele sobre coisas do Roger Machado, porque a gente tem que perguntar para se informar, e ele falou assim, Zanqueta, eu vi tua matéria sobre os jogadores do Atlético Mineiro ontem, que está no blog, que estão sendo oferecidos no mercado. Ele falou assim, uma informação para você, o Igor Gomes, ele chegou a ser tentado pelo Internacional do Roger Machado para ser reforço do Inter, no começo de 2025. Então o Roger Machado gosta do Igor Gomes. Tá com calafrio na barriga aí? Calma. O São Paulo não tá negociando com ele não, mas é uma informação aí do amigo que passou para mim que o Roger Machado adora o Igor Gomes e ele tá aí para ser dispensado. Ele é ex-São Paulo. O Igor Gomes que deixou São Paulo em 2022, no final de 2022, para assinar com o Atlético Mineiro e assinou com uma bala de contrato, entre luvas e salários, 800 mil por mês. Gente, pelo amor de Deus, você tá maluco. Não tem condição. O Igor Gomes aí tá, o Galo quer se livrar dele até por conta do alto salário. O Scarpa é também parte da lista integrante desses jogadores que estão aí para ser oferecidos, só que o Scarpa ganha 1,5 milhão por mês. Como é que o São Paulo vai trazer o Scarpa e onde vai encaixar ele? Ah, mas o Lucas machucou, não dá para botar ele de meia? Cara, complicado, hein? O Scarpa não é um velocista, o Scarpa é um jogador específico de jogada mais técnica, não faz muito sentido no estilo de jogo do Roger Machado. Você enxerga ele jogando ali? Só se ele jogasse fazendo o que o Alan Patrick faz no Internacional. Mas daí você vai fazer o que com o Luciano? Fica essa pergunta. Vai tirar o Luciano? Porque para você botar um meia nesse time do São Paulo, você tem que tirar o Luciano. Eu não consigo ver. O Roger só sabe jogar em 4-3-3 e 4-2-3-1. Onde você vai botar o Luciano nesse time? Você vai fazer o Luciano abrir ou você vai fazer o Caleri ir para a ponta? Que nele acabou, em alguns momentos, ele acaba caindo para abrir espaço pelo meio para outros jogadores. Assim, complicado, né? Então, não que o Scarpa seja. Eu acho muito caro e um jogador cansado, porque já apresentou e, além de tudo, identificado com o Palmeiras. Mas acho um perigo, acho assim, terrível que a gente pare para pensar num jogador que custa tanto como ele custa, com a idade que ele está, o que ele vem apresentando. O entendimento é que o Moreira e o Felisberto, eles são atletas extremamente disciplinados, dedicados nos treinos e hoje não tem problemas físicos, embora o Moreira, o que tem de problema físico no histórico é absurdo, né? Apesar de tudo isso, o Cedric vem sendo muito criticado e os garotos ali não vêm recebendo chances, né? Especialmente o Moreira. O incômodo não é por parte dos atletas em si. Os jogadores não demonstram insatisfação, tanto que treinam normalmente, se dedicam todo o treino, pá. Mas o entorno desses atletas, aí vai staff, pessoas próximas, etc. Esses sim
estão insatisfeitos com a pouca oportunidade ou quase nenhuma oportunidade para esses garotos, tá? O Moreira, por exemplo, desde que voltou, rapaziada, não teve nenhuma chance de entrar em campo. A priorização de Cedric vem irritando o staff dos atletas. O Moreira não é relacionado para um jogo desde a partida contra o Inter e por opção técnica, tá? O Roger Machado não relacionou o Moreira porque ele não quis. Enquanto isso, o São Paulo segue com o Cedric errando arremesso lateral e dando reversão para adversário. Não à toa o staff de Moreira está muito insatisfeito com a falta de oportunidades para o garoto. O Roger Machado teria ficado muito agradado, podemos dizer assim, com o Moreira como segundo volante, né? Mas nem mesmo nessa função ele deu oportunidade para o garoto. Entende? Então fica uma situação meio chata, meio complicada, e eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o staff de Igor Felisberto e Moreira tem razão em estarem insatisfeitos com a falta de oportunidades para esses garotos, especialmente por conta de tantas oportunidades para o Cedric? Comente aqui abaixo. Outra irritação por parte do staff desses atletas é também na insistência ou pelo fato de o Igor e o Moreira estarem atrás do Mike nas opções para a lateral direita, né? O Mike, que é um jogador que tá dando problemas e pá, está à frente. E tecnicamente, pra mim, dos laterais que a gente tem, o Mike pra mim é o mais fraco, tá? Sinceramente, pra mim é o mais fraquinho. Prioriza no mercado a contratação de um atacante de lado de campo, velocidade, do arranque, né? Tanto que tá tentando a contratação do Wesley, jogador ex-Palmeiras, ex-Internacional, hoje no Al Rayyan, mas a situação tá bem complicada, dificilmente São Paulo vai conseguir um acordo por esse atleta, que é um pedido do Roger Machado. Alguns nomes estão sendo oferecidos ao tricolor, tá? Segundo o portal Radar da Bola, o Sebastián Villa foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. O atacante colombiano tem contrato até junho deste ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. No meio do ano ficará livre oficialmente, tá? O Villa jogou no Boca Juniors, né? Hoje pertence ao Independiente Rivadavia, também da Argentina. Os jogadores e seu staff avaliam as possibilidades de mercado. Neste momento, a prioridade é a vinda para o futebol brasileiro. Atlético Mineiro e Vasco demonstraram interesse na contratação do atleta. O Vasco que tem o Hinestrosa, que joga na mesma posição do Villa, mas o Hinestrosa não está conseguindo render lá e está fora dos planos. O São Paulo tem interesse no Hinestrosa, não abriu negociação ainda, então já pensou o Vasco contrata o Villa? Pô, para o São Paulo ir atrás do Hinestrosa é 1-2, né? O São Paulo não se posicionou oficialmente sobre a situação do atleta Sebastián Villa, mas a informação que chega é que o Villa foi sim oferecido ao São Paulo. É um nome que surge, mais um nome que surge como possibilidade de contratação para reforçar o ataque. O Villa é um jogador de muita velocidade, habilidoso, tem muita qualidade técnica, é ponta esquerda, pode jogar na direita e também pode jogar como centroavante, tem 29 anos de idade. Um jogador de muita qualidade, para mim cairia como uma luva no São Paulo. Não é um craque, mas é bem superior ao Ferreirinha, tá? Hoje, perto do Ferreirinha, ele é craque. Hoje não há negociação em andamento pelo Villa. A informação é: Villa foi oferecido ao São Paulo. Ponto final aqui, ok? Que fique claro, não tem nenhuma pegadinha, ele foi oferecido e ponto. Você aceitaria Sebastián Villa no São Paulo? Comente aqui abaixo. E comissão técnica. Ao que parece, o Mike tá dando bastante trabalho, viu, nação? Inclusive, há informações que eu recebi aqui que estão preocupados com o Mike, tá? E aí eu vou apurando aqui ao longo da semana para trazer mais detalhes. O comportamento recente de Mike no clube desagrada, tá? Fontes afirmam que o jovem não estava ou não está dando o seu melhor no dia a dia, nos treinos. Por conta disso, foi afastado para que ele consiga readquirir a sua melhor forma. Que é meio dúbio, né? Mas enfim, São Paulo não trabalha com prazo para reintegrar o Mike ao elenco profissional. Ele já tem 21 anos de idade, não pode voltar mais para o Sub-20 de Cotia, ou seja, ele vai treinando separado aí. Irmão, se aparecer uma propostinha aí, ele vai embora, ok? A foto com a Arboleda foi só a ponta do iceberg. Foi só a ponta do iceberg de Mike, tá? Todo o contexto faz com que o São Paulo queira se livrar do Mike, tá? Essa é a informação. Mike tem contrato com o São Paulo até maio de 2028, contrato recém-renovado. Alguns clubes do exterior chegaram a fazer uma sondagem pelo jogador, mas não teve nenhuma proposta oficial até este momento. E se chegar algo, mesmo que seja por empréstimo, o São Paulo vai negociar o Mike, tá?
A prioridade da diretoria, claro, é uma venda, mas se não chegar a algo nesse sentido e vier por empréstimo, o São Paulo, a fim de se livrar do atleta, vai negociar com toda certeza. Enquanto isso, Igor Felisberto vai ganhando seu espaço. Para você, o São Paulo faz bem em afastar o Mike? Comente aqui abaixo a sua opinião. Tem que mandar ele embora? Comente aqui também. Sinceramente, eu vejo o Mike hoje, entre os laterais direitos que a gente tem, tecnicamente, o mais fraquinho ali, pau a pau com o Cedric, tá? E o Lucas Moura, como todos sabem, está se recuperando da grave lesão que teve, né? A cirurgia que ele fez no tendão de Aquiles. Essa lesão gravíssima não mudou a postura do São Paulo quanto à renovação de contrato do jogador. O clube ainda quer renovar o contrato de Lucas Moura. O São Paulo trata como prioridade a renovação do ídolo do time. O tricolor vai utilizar a pausa para a Copa do Mundo para avançar nas tratativas. O Lucas deve ficar afastado entre 6 a 8 meses mais ou menos. As tratativas pela renovação de contrato de Lucas Moura foram iniciadas há alguns meses, né, já, mas ainda seguem em estágio inicial justamente para que o Lucas avalie ali a questão de continuidade, né? Foi o Lucas quem pediu para paralisar as conversas e retomar só após a Copa do Mundo, e essa lesão que ele teve não mudou o desejo da diretoria São Paulina. A ideia inicial é renovar com o Lucas por um contrato aí de 1 ou 2 temporadas, semelhante ao que foi o contrato do Luciano, por exemplo. Se depender apenas do clube, Lucas Moura vai renovar, tá? O Lucas quer ver como que ele vai voltar de lesão. Como o São Paulino que é, ele não quer só renovar o contrato e sentar em cima dele, né? Ele quer sentir que pode ajudar o time em campo. E se ele tiver a sensação de que ele não consegue ajudar o São Paulo em campo, nos jogos, ele não vai renovar, beleza? Quando ele fraturou as costelas, ele paralisou as conversas, a conversa pela renovação, justamente para que ele pudesse entender como ele voltaria, se ele teria condições de ajudar o time, né? Aí ele volta de lesão nas costelas, da fratura nas costelas, e se lesiona de novo. Então vai ter que ver como ele vai voltar, como ele vai se sentir, a ver o que vai acontecer, o desenrolar. Mas a informação hoje, a mais recente aqui, saiu ontem, é que o Lucas Moura, o São Paulo, na verdade, quer renovar com o Lucas, mesmo ele lesionado agora, né? Vamos aguardar. Você renovaria com o Lucas Moura? Comente aqui abaixo a sua opinião. No início das tratativas, foi desenhado ali um modelo de negócio, né? Tempo de contrato, salário, mas nada muito avançado não, beleza? E como todos sabem, o Roger Machado pediu aí um novo zagueiro, né? E agora com a iminente saída de Arboleda, virou uma prioridade máxima no mercado. O São Paulo analisou a possibilidade de contratação de Juninho. O zagueiro pertence ao Internacional e agrada a Roger Machado. Inclusive, o Juninho foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários, o Clube do Morumbi. Analisou, mas o nome não empolgou. A negociação poderia acontecer por empréstimo, já que o Inter já havia sinalizado positivamente para fechar o negócio nesses moldes. Ainda assim, o São Paulo, sem grana, não curtiu a ideia, pois o nome não teria causado tanto impacto assim. A avaliação é que o Juninho não chega como uma solução ali que mude o nível do sistema defensivo. O São Paulo deve estar esperando aí o Beckenbauer, né? Como se o São Paulo tivesse zagueiros aqui de alto nível. Enfim, hoje este nome não é tratado como uma prioridade da diretoria tricolor no mercado. O São Paulo não descarta completamente a contratação do Juninho, tá, rapaziada? Mas neste momento não vai avançar por uma negociação. O Juninho fez apenas um jogo no Campeonato Brasileiro e isso pesa também pelo lado negativo em relação a ele. O São Paulo também avalia essa questão aí. O nome seguirá no radar do São Paulo, vai ser mantido ali em stand-by, digamos assim, sendo monitorado pelo clube. O São Paulo buscará outras opções, né? Se não conseguir algo melhor, pode voltar atrás e tentar ali a contratação do Juninho, tá, rapaziada? Vamos ver o que vai acontecer aí. O Juninho, gente, assim, o São Paulo é aquela mina gata que vai procurando aquela que você gosta, que você fala assim, nossa, essa aí você dá ideia na mina e a mina fala assim, mano, ó, você é meio feinho e tal, mas eu vou ver outras opções aqui, se não achar nada melhor, aí eu fico com você mesmo, beleza? É a situação do Juninho hoje. Enfim, por hora o Juninho não vem, está descartado, mas não descartado totalmente. Vai que o São Paulo não consegue ninguém no mercado aí, e aí o nome do Juninho pode reaparecer e aí o São Paulo avançar. O mercado da bola é dinâmico, a gente sabe como acontece. Hoje tá descartado e amanhã o negócio pode mudar completamente. O São Paulo ir atrás do cara. Mas hoje a informação é que o nome não causou muita empolgação, beleza? Nada, mas a grande chance concreta, a coisa sólida, aquela que você poderia
se amparar mais é o Arthur. O Arthur chegou realmente no São Paulo para fazer a diferença. E para mim isso é que é contratação. O Arthur vale 30 milhões de reais? Vale. Mas aí tem que comprar? Tem. Com certeza. Estamos falando do Arthur, um cara que em campo é totalmente diferenciado. Eu olho pro outro lado pro Cauli, e aqui é o oposto exato do Arthur. É exatamente o antônimo, sabe? Ele é o contraponto, é o counter da contratação. Não tem nenhuma chance. O Arthur vindo por 30 milhões eu acho que é barato. O Cauli por quase 30 eu acho que é uma fortuna incalculável. O Cauli hoje, o Roger Machado foi perguntado na última coletiva sobre Pedro Ferreira. E por que ele foi perguntado? É porque o Cauli não joga nada. Então a galera começa, cadê o Pedro Ferreira? Onde está? É a mesma coisa o Tapia, não importa quem é Luca, quem é TT. O Tapia não pode mais, então você fica pensando, cadê o Luca? Cadê o TT? E no momento em que o Cauli começa a entrar todos os jogos no São Paulo, a galera começa, o São Paulino começa a perguntar, cadê o Pedro Ferreira? E o Roger Machado, ele foi meio que não taxativo, bateu a martelo ali, mas ele realmente deu uma indireta. Ele fala que o Pedro Ferreira taticamente tem que entregar mais. Que o Pedro Ferreira hoje ele tem a bola no pé, ele sabe jogar futebol, ele tem a qualidade individual, mas para jogar no São Paulo ele tem que ter um perfil tático maior. Eu acho, honestamente, uma baita hipocrisia. Porque você vê o Tapia jogando, qual que é a disciplina tática do Tapia? Você vê o André Silva jogando, qual que é a disciplina tática do André Silva? Para que ele serve? Né? Você vê o Cédric Soares, dá desespero, verdadeiro desespero. Você vê o Tolói, dá desespero de ver jogando. Né? E aí o Cauli é uma praga que veio pro São Coitado. Não é uma praga, não ele, o futebol dele, não tô falando da pessoa, pelo amor de Deus, mas o futebol dele é inútil. Até aqui é inútil. Então você vê o Cauli e o Pedro Ferreira, não tem desculpa pro Pedro Ferreira não ter mais espaço. Talvez o Roger tenha medo de colocar tantos caras da equipe de base. E aí tá tudo bem. O Roger, se faz isso mesmo, dá uma preferência pro Cauli porque tem medo de colocar mais um da base, é ridículo, mas ele é ridículo igual todos os outros. Ele é ridículo igual todos os técnicos que nós tivemos, né? Igual todo. Um fato interessante sobre esse trabalho do Roger, que chama atenção, é que ele ainda não conseguiu repetir a escalação no comando do São Paulo. E não vai repetir agora também, né? Repetir por 2 jogos seguidos, eu quero dizer. Então não vai mandar para enfrentar o Corinthians. Então não vai ser dessa vez também. Vai chegar a 16 jogos sem repetir uma escalação no comando do São Paulo por 2 partidas consecutivas. E por vários motivos, né? Seja por lesões, suspensões, ou mesmo rodar o elenco na Copa Sul-Americana, por diversos motivos. Isso aí, Mari, é um motivo de preocupação, é natural, você vê como natural algo assim. Porque, por exemplo, até para pegar o Corinthians como exemplo também, o adversário desse final de semana. O Diniz, ele tenta sempre manter a sua base de time titular, né? Poucas vezes ele roda o elenco. Então, nos primeiros 3 jogos ele repetiu a base também, acho que só no terceiro estava sem 2 jogadores suspensos, aí ele poupa contra o Barra pela Copa do Brasil, já volta a colocar time titular, contra o Mirassol e pela Libertadores. No São Paulo, o Roger não tem muita oportunidade de fazer isso, seja por lesões, por suspensões ou pela própria opção, pela pressão que o São Paulo tem também de ter os seus jogadores saudáveis o tempo todo, até pegando o trauma do ano passado com relação ao departamento médico. Então isso é algo que prejudica ou você vê algo como natural, o Roger não conseguir repetir as escalações no comando de São Paulo? Eu acho que natural talvez não, né? Porque se não houvesse essas lesões, talvez ele conseguisse repetir e o São Paulo até ter, como eu falei, mais identidade, mais um jeito de jogar. Porque eu acho que essa coisa muito fluida, digamos, que eu particularmente, ele gosta de jogar com 2 pontas, tá, beleza, mas nem sempre é esse o modelo escolhido, apesar de ter jogadores para fazer essas funções. Enfim, foi o que eu falei, talvez sem as lesões ele conseguisse repetir, mas como agora o São Paulo tá cheio de desfalques, aí fica mais complicado, e é um começo de trabalho, a gente sabe de tudo isso, mas a verdade é que o Roger, não sei, durante a carreira mesmo, ele não tem tanto essa identidade dos times, nos times que ele comandou, né? Então acho que isso foi trazido para o São Paulo também. Por um lado bom, poderia ser algo que, o São Paulo traz essa imprevisibilidade em campo, o time não fica manjado, entre aspas, mas eu não vejo o time de São Paulo chegando nesse momento dessa maneira. Espero que consiga, porque como a gente falou, muito provavelmente ele vai ficar mesmo até o fim do ano, então que ele consiga, sabe, já que não consegue repetir a escalação, trazer de repente um elemento surpresa, algum jeito diferente de jogar pro São Paulo, mas eu sinceramente não vejo isso neste momento. Só a título de informação, o Globo Esporte fez uma matéria sobre isso para a gente colocar aqui.
os jogadores que mais atuaram sob o comando do Roger Machado, que mais foram titulares. Rafael e Alan Franco lideram com 13 jogos como titulares, Sabino com 12, Danielzinho com 11, Enzo Dias, Caleri e Bobadilha com 10, Lucas Ramon e Marcos Antônio e Luciano com 9, Cauli 8, Arthur 7, Wendel 6, André Silva e Tolói 5, Ferreirinha 4, Luan, Cedric, Dória e Tapia 3, Lucas Moura, Jordan e Coronel 2, Mike, Pablo Maia, Luca, Nicolas, Igor Felisberto e o Osório, nesse meio de semana, com uma partida como titular. Cada um deles. Tem algum daqui que merecia mais oportunidade, talvez, no time titular, Omar, que você acha que poderia começar mais vezes entre os 11 iniciais, ou tá mais ou menos dentro do que a gente espera? Você consegue descer um pouquinho a tela para mim, Boni? Deixo. Cara, eu acho que os meninos da base. Por exemplo, o Luca, eu sei que ele ficou, teve a lesão, né, durante um tempo e tudo mais, demorou para voltar, mas um jogo como titular é muito, muito pouco, né? E o Felisberto também foi a estreia Paulo dele. Nobre, por exemplo, fala Pedro Ferreira. Pedro Ferreira não teve oportunidade. Cara, exato. Boa lembrança do Paulo Nobre. É mesmo, também acho. Ainda mais nesses jogos de Sul-Americana. Ele no jogo contra a Portuguesa, né? Ainda com o Crespo, que o São Paulo acabou perdendo aquele jogo, mas ele entrou super bem. Ele deu uma assistência linda pro Caleri fazer um gol naquela partida. É um jogador que tem talento. E eu acredito sim, o São Paulo tem esse problema um pouco crônico, né? De criação de jogadas e tudo mais. E ele é um jogador da base justamente para tentar fazer isso. Então, concordo. Também poderia. Ele nem aparece na lista, né? Porque não. Exato. Só aparece só quem tem pelo menos um. Então ele nunca começou como titular. Acho que poderia ser uma boa. E mais chances talvez pro TT, pro Luca. Muito pouco, né? Eles, claro, são jovens, vão oscilar, mas poderiam, enfim, começar mais vezes no time de São Paulo, ter mais rodagem, pegar mais confiança. Não, eu também. Para mim, um desses nomes aí, o que, claro, gostaria de mais oportunidade para todo mundo da base, mas o que mais me incomoda de não receber chances é justamente o Pedro Ferreira, né? Tava até buscando aqui a minutagem do Pedro Ferreira para saber se ele chegou até a jogar algum jogo com o Roger, mas acho que jogou assim, ele entra por 2 minutos contra o Boston River, entra por 1 minuto contra o Juventude. Cara, e claro que a gente não pode chegar e falar que o Pedro Ferreira é um craque, um gênio, meu Deus, ele precisa receber minutos agora, mas é um moleque que entrou e já demonstrou ter qualidade, né? Ter qualidade. Aquela assistência que você citou aí contra a Portuguesa, cara, é um passe de quem entende, né? E claro, precisa de maturação, precisa de adaptação, mas quanto mais você colocar para rodar esses garotos, mais rápido você vai ter eles prontos, e mais rápido você vai ter outras opções também dentro do seu elenco, com características diferentes. Beleza que agora, nesse esquema do Roger, não tem exatamente esse meia, né? O meia armador, o meia mais camisa 10 para criar as jogadas, o Luciano joga mais próximo do Caleri, tudo bem, mas e se em algum momento você entender que precisa desse cara? Nesse momento você não tem pronto, né? Você não sabe o que o Pedro Ferreira pode entregar porque não colocou para jogar. Então, eu acho que o Pedro Ferreira é um cara que, se você já coloca na rotação, já coloca para se adaptar, já começa a criar casca nele, é uma peça que te dá muitas variáveis dentro do jogo para você mudar a equipe, né? E acho que a crítica do torcedor vai muito com relação a isso para o Roger, né? E eu não sei se você concorda com essa crítica do torcedor, Mari, mas eu já adianto que eu vou muito de encontro a isso, porque na apresentação a gente lembra que o Roger falou que alguém teve que dar oportunidade para ele aos 18 anos, que para ele não tem idade, que a idade não é um fator decisivo para colocar os caras dentro de campo. Mas o que a gente viu até aqui foi poucas oportunidades para a base. Se a gente criticou isso com o Zubeldia, se criticou em algum momento com o Crespo também, acho que a crítica começa a valer também para o trabalho do Roger nesse sentido, Mari. O que você pensa? Concordo. Ele prometeu isso, né? Não prometeu, mas ele fez questão, enfim, de falar sobre esse gosto que ele tem pela base. Falou até que assistiu os jogos do São Paulo do Sub-20. Enfim, é estranho, né? Só que eu acho que vai muito naquilo que a gente sempre fala. Como ele tá sempre muito pressionado, é como se ele tivesse pouco terreno para fazer experimentações. Mas eu acho que mesmo assim poderia experimentar, até porque o São Paulo, sem o Marcos Antônio ali, que é esse oásis de mais criatividade e qualidade, precisa de um jogador assim. E na minha opinião, o Cauli não vem sendo esse jogador. Mas ele é escalado na ponta, não sei o quê. Beleza, mas algumas vezes ele joga pelo meio e não na minha visão, não correspondeu ainda. O complicado é que alguns times que, enfim, têm mais tranquilidade para trabalhar, conseguem matar jogos
Então, fazer placares mais elásticos, por exemplo, e colocando os garotos aos poucos. Existem essas situações, mas mesmo os times mais endinheirados, mais ricos, colocam os seus meninos da base como titulares e vão consolidando e tudo mais. E no São Paulo parece que existe esse... Nossa, tem que ter um cuidado extremo. Mas existem exemplos de jogadores da base do São Paulo que deram conta do recado assim que subiram. Claro que, ainda mais porque é uma posição de meia, que se ele jogar com, principalmente, por exemplo, ao lado de outros titulares e jogadores um pouco mais experientes, que deem segurança ali para ele, isso com todo jogador da base poderia ser uma boa. Mas São Paulo é um lugar, é um clube que, putz, tudo parece dificultado, parece que quando você quer ver uma coisa, não, tem que tomar cuidado, não tem que colocar agora, não sei o quê. Um pouco o caso também do Rian Francisco, que eu não entendo, agora não tá encostado na base, tá jogando lá, mas também poderia ser uma excelente opção de centroavante, já, enfim, é isso. Eu acho que é uma crítica, assim, a se fazer pro Roger. Não, tem até o comentário aqui do Cássio Henrique, é claro que todas as opiniões estão liberadas, tá? Tem um espaço para a gente debater de muito respeito. Ele faz a pergunta, vocês estão viajando, poucas oportunidades para a base, e aí eu te devolvo, Cássio, quem que é o jogador da base que hoje é tratado como opção de fato, que tá de fato na rotação dos jogadores? Porque para mim não conta você colocar TT, Luca, para jogar 5, 10 minutos, e ainda mais em roubadas, como eles entraram muitas vezes. Para mim não conta o TT contra o Internacional, né? Que o Roger fala que o TT fez a estreia dele. Aí entrou 30 segundos. Para mim isso não conta como estreia. Então, o próprio Luca. Claro, o Luca jogou vários jogos e não rende. Quem joga no lugar dele rende. Então, para mim, eu preferia dar mais oportunidades para o próprio Luca mesmo. Tudo bem, não está no nível que a gente espera, mas ainda está nesse processo de maturação. Na defesa não tem ninguém. Não tem nenhuma das posições tem um jogador que hoje você fala, pô, esse aqui veio da base e é de fato considerado uma opção para o Roger Machado. O Mike, mesmo antes da lesão, tinha dado uma sumida, né? O Felisberto estreou agora só. Então não tem. O Nicolas sumiu. Aí depois voltou a ser utilizado em alguns jogos. Mas, pô, é pouco, né? Pouco ainda para a gente pensar. E se a gente pensa no macro do elenco, quem hoje são as opções para entrar como titular numa partida em caso de lesão do jogador que geralmente começa? Em nenhuma das posições tem um jogador da base como opção de fato, né? Eles entram por poucos minutos, então eu não sei, eu não vejo como muitas oportunidades. E o Rômulo fala aqui, não, o Roger tem colocado a base assim, já listou vários. Estou listando vários que jogaram poucos minutos. Para mim, isso não é considerado dar oportunidade de fato. Mas tudo bem, cada um pensa de uma maneira. E é uma ótica, né? Realmente, pode ser vários jogos, mas por pouco tempo, mas para algumas pessoas isso pode ser várias oportunidades.